Olá pessoal, eu sou o professor Drauzio e nessa aula de hoje eu vou ensinar a utilizar vetor em C Sharp. Antes de sair mostrando como fazer o vetor no C Sharp, eu vou mostrar um pouco do conceito, o que é o vetor. Então vamos lá. O que é um vetor? Primeira coisa que eu tenho que saber é que o vetor ele é um array unidimensional. É que tem o array que é o unidimensional e o bidimensional. O unidimensional é o vetor, que é o que eu estou explicando hoje. O bidimensional é a matriz, que eu vou explicar numa próxima aula. Então, quando a gente fala de vetor, nós estamos falando de um array unidimensional, com uma dimensão só. O vetor ele é uma sequência de elementos. O que é uma sequência de elementos? Vou demonstrar com uma imagem. Aqui, ó, isso aqui ó, que vocês estão vendo é uma sequência de elementos. Tem um elemento do lado do outro. No caso, o que é esse elemento? O elemento é o que está aqui dentro. Então, nesse caso, os elementos são textos, são nomes de pessoas, tá vendo? Então, eu tenho um elemento ao lado do outro, é uma sequência de elementos. Isso aqui caracteriza um vetor. Todos os elementos de um vetor são do mesmo tipo. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que se o meu vetor for de inteiros, ó, igual esse exemplo, vetor de números inteiros, aqui dentro só vai poder ter números inteiros. Ó. Se o meu vetor for de texto, como esse segundo exemplo, meus elementos vão ser texto. Dentro do vetor só terá texto. Ó. No terceiro exemplo, decimal. Vetor de número com casas decimais. Por exemplo, se eu criar um vetor de números decimais, dentro dos elementos, de cada endereço do vetor, vai ter números decimais. E meu último exemplo que eu fiz, vetor de caracteres, de char. Se eu fizer um vetor, os elementos dele vão ser uma letra, um caractere, tá vendo? Então, um conjunto de elementos do mesmo tipo, tá vendo? Então, sempre que você cria um vetor, tudo que tiver dentro dele, em cada posição, vai ser do mesmo tipo. Cada elemento é acessado utilizando um inteiro chamado index. Ah, como é que eu faço para acessar os elementos? Então, esse cara aqui ó, é o index. O que é o index? Pensa assim no vetor. Pensa que o vetor é a rua, uma rua, rua da sua casa. E cada endereço dele, cada lugarzinho desse, onde está cada pessoa, é uma casa. Então aqui é a casa do Drauzio, aqui é a casa da Flávia, aqui do Gabriel. Tá vendo? Cada elemento é uma casa. O index, que é esse cara que eu uso para acessar o vetor, é o número da casa. Então a primeira casa, o primeiro endereço da rua é o 0. O segundo é o 1, o outro é o 2, 3, 4 e vai continuando. Então é importante falar que o index, quando a gente fala de endereço, como tem relação com o endereço da memória, ele sempre começa no 0. Tá? Então se você quiser achar o primeiro cara dentro do seu vetor, que nesse caso, nesse exemplo é o Drauzio, você vai lá e fala assim, vetor, me dá o conteúdo do endereço 0. Ele vem aqui, o conteúdo é o elemento, esse cara aqui ele pega a palavra Drauzio e te devolve. Aí você fala, vetor, me dá o conteúdo do endereço 1, do index 1. Ele vem aqui, pega o conteúdo que é a Flávia que está aqui dentro e te devolve. E assim vai indo. Então você passa o index para ele, ele te devolve o que está aqui dentro desse endereço. Tá? Então é para isso que serve o index. É com o index que você acessa os elementos do vetor. E uma informação complementar que é importante vocês saberem, que os elementos de um vetor eles são armazenados de forma contínua na memória, permitindo que o programa acesse todo o vetor de uma forma rápida. Então o vetor ele se torna um pouco mais rápido que as collections e as coleções, as listas que a gente vai ver em outras aulas. Por quê? Porque o vetor, como ele é um conjunto de elementos do mesmo tipo, ele guarda sequencialmente na memória, então ele consegue recuperar isso aí mais rápido. Tá? Então é interessante estar utilizando o vetor ao invés dos outros tipos nos cenários onde você precisa de um conjunto de elementos do mesmo tipo. Vou abrir meu Visual Studio Express 2013 para o Windows Desktop. Vou criar um novo projeto, vou em File, New Project. Aqui na aba de projetos, eu vou no template Visual C Sharp, Windows, e vou escolher o Windows Forms Application. Vou criar uma aplicação de Windows Forms. O nome dela eu vou colocar aula, vetor do professor Drauzio. Aqui o name eu coloquei aula, vetor professor Drauzio. A localização eu deixei na minha pasta D2 pontos, vetor professor Drauzio. E a solução vai ficar com o mesmo nome do projeto. Aqui vou dar um OK para criar meu projeto. Então agora eu vou aqui em View Solution Explorer para visualizar a janela de soluções. Então vou em View Solution Explorer. Ele vai abrir aqui a janela de soluções. A janela de soluções é onde está a minha solução para o meu problema, né? Onde está o meu projeto. Então notem que ele criou esse Form 1 aqui, ó. Esse Form 1 é esse cara que está aberto. Se eu fechar ele aqui no X, fechar ele no X,
e vou clicar 2 vezes aqui, ó, nesse form 1. Então esse é o cara que eu vou usar para demonstrar a aula de hoje. Então vou adicionar um botão nele, vou em View Toolbox para exibir as caixas de ferramentas, menu View, submenu Toolbox. Tools é ferramentas, Box é caixa, né? Tem esse desenho de caixa de ferramentas aqui. Aqui eu vou localizar na primeira opção, se elas tiverem, essa de vocês estiver fechado, ó, eu vou nessa primeira opção, ó, All Windows Forms, todos os controles de Forms, e vou selecionar o Button, que é um botão. Vou arrastar ele, clica nele, arrasta e solta aqui dentro do formulário. Então coloquei um botão aqui no meu formulário. Já vou deixar um segundo botão para depois eu mostrar um outro tipo. Então eu vou arrastar e vou soltar aqui um outro botão, ó, vou deixar 2 botões aqui, depois eu uso esse segundo. Vou minimizar. Então aqui nesse botão 1 eu vou dar um nome nele de vetor de inteiro, que eu vou demonstrar essa aula de hoje fazendo um vetor de inteiro. Então vou dar um botão direito nele, clico o botão direito no botão e vai na opção propriedades. Ele vai abrir aqui a minha janela de propriedades, ó. Minha Properties Windows. Então vamos lá, vamos colocar o nome dele, ó, o name desse botão, só para ficar legal. Uma das primeiras opções, ó, se a de vocês não tiver marcado, clica aqui nessa opção para ficar de A a Z, que ele ordena aqui as propriedades em ordem alfabética e fica mais fácil você encontrar. Então vou na propriedade name e vou colocar aqui, ó, btn vetor inteiro, que é um vetor de números inteiros, ó, no name. E lá no text, lá embaixo, eu vou colocar vetor inteiro, que é um vetor de inteiro. Na última propriedade, uma das últimas lá, text, que é o texto, eu vou colocar vetor inteiro, para aparecer aqui. O que eu digitar aqui, ele aparece aqui, ó. Olha lá, quando eu digitei vetor inteiro, ó, ele ficou vetor inteiro no botão. Vamos nomear o segundo botão, então vou dar um botão direito propriedades nele. Aqui no text eu vou chamar de vetor texto. E na propriedade name, eu vou chamar de btn vetor texto. Então eu tenho aqui os 2 botões para demonstrar essa aula. Então vamos começar aqui com o botão vetor inteiro. Vou mostrar como é que faz, como é que utiliza o vetor utilizando um vetor de inteiro. Isso aí depois no final eu mostro um segundo vetor, que é o vetor de texto, para vocês verem a diferença. Então para mim implementar o botão, eu vou clicar 2 vezes nele, para ir no evento clique dele. Clico 2 vezes no botão. Quando eu clicar 2 vezes, ele vai sair aqui dessa aba e vai criar uma nova aba, que é o código C#. Cliquei 2 vezes. Olha lá, ele criou uma outra aba chamada form.cs. .cs é de C#. .csdesign é o visual. Como nós colocamos o nome no botão, olha lá, botão vetor inteiro, o evento clique. Quer dizer, quando alguém clicar no botão vetor inteiro, o que tiver escrito aqui é o que vai acontecer. E agora eu estou no ponto de começar a explicar o vetor novamente. Até o que eu fiz até agora aqui na parte C# foi só uma estrutura mínima para mostrar a aula de hoje. Aqui embaixo eu tenho o zoom, aumentei o zoom para ficar com a fonte maior. Então o primeiro passo para utilizar um vetor no C# é declarar o vetor. Como é que eu declaro uma variável do tipo int? Int e o nome, né? Variável, ponto e vírgula. Como é que eu declaro um vetor em C#? Int, abre e fecha colchetes, vetor, que é o nome da variável. Então, a diferença entre uma variável normal e o vetor é o colchetes. Quando tiver esse abre e fecha colchetes, quer dizer que é um vetor. Então, vou apagar a variável normal. Então, declarei. Nesse momento, ela ainda é nula. Esse vetor vai estar vazio, vai estar nulo. Então, como é que eu faço para criar as posições que eu quero? Criar os elementos. Para criar a quantidade de elementos, as posições que eu quero, eu tenho que instanciar esse vetor. Então, o vetor vai ser igual... Qual que é a palavra mágica que a gente usa para instanciar um objeto? New, né? Então, só de forma rápida, quando eu quero instanciar, eu quero criar um novo. Tá? Então, o vetor é um conceito, é um modelo. Eu tenho aqui um vetorzinho que é o modelinho básico. Quando eu falo que eu quero criar um new, ele vem e faz um igualzinho, bate um xerox. Então, se eu estou falando que eu quero fazer um new nesse ponto, nessa linha da minha classe, do meu botão, ele vai criar um vetor idêntico ao modelo original para que eu possa utilizar nessa classe aqui. Tá? Então, o new é instanciar. Então, toda vez que você fala de instanciar, tem que ter o new aqui no C#. É igual um novo que? Um new que? Eu quero criar um novo desse aqui. Ó. Esse é o modelo, ó, um int. Então, eu quero criar um novo int. Abro colchetes. Agora, pessoal, eu tenho que falar quantos elementos eu quero. Nesse local aqui. Ó. Eu vou falar, então, que eu quero 4 elementos.
que são 4 elementos? Por exemplo, esse vetor aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Se eu quisesse fazer um igual a esse, eu ia falar que tem 5 elementos. Se eu quisesse falar que tem um igual a esse de texto, eu ia falar que tem 1, 2, 3 elementos. Então é a quantidade de elementos, a quantidade de endereços, de locais que eu quero ter no vetor para guardar a informação. O próximo passo é colocar informações dentro dele. Antes de colocar informações dentro dele, eu vou mostrar para vocês como é que está o vetor nesse momento. Então, para isso, eu vou debugar. Nós vamos debugar para ver o que tem dentro dele. Então, eu vou pôr um breakpoint aqui, um ponto de parada, para quem nunca debugou. Eu falo para o compilador aqui, para a hora que eu startar esse projeto, quando chegar nessa linha, eu quero que ele pare para eu ver o que tem dentro dessas variáveis aqui. Então, ele vai parar nesse momento para mim. Então, eu vou clicar aqui, olha lá, cliquei para essa bola vermelha. Aí eu vou no menu Debug, deixa eu baixar um pouco aqui, Debug, e vou na opção Step Into, que é F11, ou podemos ir na F10, Step Over. Into é assim, quando tem métodos, ele vai entrando dentro e vai debugando dentro de tudo que ele encontrar. Over, ele só vai nessas linhas que estão aqui. Como não vou entrar dentro de lugar nenhum, pode ser Step Over, pode ser o F10. Então vamos lá, vamos dar o Start, aperta Start para ele startar o projeto. Ele abriu meu formulário. Agora eu vou apertar o botão valor vetor inteiro para ele cair aqui nessa programação que a gente fez, o clique, apertei. Só explicar. Eu coloquei a bolinha aqui no de cima, na declaração. Como a declaração não tem nada, ele automaticamente coloca aqui o breakpoint no de baixo, que é onde está instanciando, vocês viram? Então eu vou fazer de novo. Startei, apertei vetor inteiro, ele parou aqui. Vamos lá, debugar agora. O que eu posso fazer? Está parado, está nesse ponto aqui, está nessa linha aqui, a compilação do programa. Posso passar o mouse em cima, ele me mostra o que tem. Então se eu passar o mouse aqui em cima de vetor, olha lá, ele fala para mim, Drauzio, o vetor está nulo. E eu posso fixar essa visão no cantinho para mim ficar olhando. Então tá vendo que tem o pino aqui? Vou apertar esse pino que está aqui no cantinho para ele travar. Olha que legal. Ele vai travar aqui para mim a visão da variável vetor. O que tem dentro dela nesse momento? Ela está nulo. Por quê? Porque ela passou por essa linha e ela vai passar agora. Ela não passou ainda nessa linha, ela está parada nela. Quando eu der o step over agora, ele vai passar para a linha de baixo e vai executar o new. Aí ele vai carregar aqui o vetor para a gente. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Então vamos lá, debug. Vamos em step over. Se vocês quiserem ir no F10. Ele pulou para a linha de baixo. Olha que legal que aconteceu. Ele foi para a próxima linha. E olha aqui minha visualização. Apareceu o mais, não apareceu? Quando eu apertar o mais aqui, eu vou fixar todos eles. Eu vou ir um por um apertando o pino aqui, só para ficar visível. Olha lá que interessante. A primeira hora que estava na variável aqui em cima, no vetor, ela estava nulo, então ele estava vazio. Quando ele passou por essa linha, que ele deu o new, que ele instanciou, ele falou assim, olha, eu quero 4 posições. Olha aqui que ele criou, 1, 2, 3, 4. Criou 4 posições, 4 endereços. Então aqui, tá vendo que tem o mais? Eu tenho esse vetor, que é a variável vetor. Dentro dela eu tenho esses 4 endereços para mim colocar valores. E por padrão, o que vem dentro dos endereços? 0. Todos eles estão com 0 dentro. É o valor padrão. Como eu não coloquei nenhum valor, eles estão todos zerados. Então tá pronto, vou pausar. Para eu pausar, eu posso vir aqui e apertar o stop, Stop debugging, ou vai em debug, stop debugging, que o atalho é Shift F5. Vou fechar a janela aqui. Então como é que eu faço para colocar valores dentro do vetor? Então imagine que nós queremos montar esse cenário. Na posição 0 eu quero pôr o 7, na posição 1 o 3, na posição 2 o 5 e na posição 3 eu quero pôr o 1. Então eu quero colocar esses valores nesses endereços. Então, endereço 0. Por quê, pessoal? Por que é 0? Quando a gente fala de memória, de posição, de endereçamento, os index eles começam no 0. Então o primeiro endereço é o 0. Então eu vou falar assim, no vetor, na posição 0, que é essa, eu quero colocar o 7. Como é que eu faço isso? Esse é o cara, vetor. No vetor, na posição 0 dele, eu quero colocar lá igual, quer dizer, o que eu colocar aqui na frente vai ser jogado na posição 0 do vetor, o número 7. E no vetor, na próxima posição, que vem depois do 0 é 1, eu quero colocar que número? Vou olhar lá na minha planilha. Na posição 1 eu quero colocar o número 3. Então vou colocar o 3 aqui. Na posição 2 eu quero colocar o 5 e na posição 3 eu quero colocar o 1. Então tá pronto, meu vetor agora ele está com valores. Vou até colocar o comentário aqui,
preencher, que é quando vai ser preenchido. Vamos lá, vamos debugar de novo para vocês verem. Vai aparecer aqui e a gente vê o que vai acontecer. Vamos lá, vou apertar o botão Start. Ele apareceu o formulário para mim. Vou apertar o botão vetor inteiro de novo. Olha lá, ó. Nesse momento ele está nulo. Ó. Por quê? Porque ele só declarou. Ele está aqui, ó. Isso foi feito. Ele vai fazer isso aqui, ó. A linha que ele está é a linha que ele vai fazer. Então agora ele vai dar um new, vai instanciar. Vai criar um novo com 4 posições. Então ele está vendo que está cinzinha? É porque ele ainda não criou. Agora vamos lá, debug, step over, F10. Olha lá, agora ele criou as 4 posições, ó. Ele criou elas, porém elas estão zeradas ainda. Agora o que ele vai fazer? Ele vai jogar o 7 na posição 0. Então a posição 0 é essa, ele vai vir aqui e vai colocar o 7 aqui, ó. Então vamos lá, debug, step over. Olha lá o 7, que legal. Alterou, colocou o 7 na posição 0. Agora, ó, ele está na linha que ele vai jogar o 3 na posição 1. Então, quando ele passar por essa linha, ele joga o 3 aqui, ó. Debug, step over, olha lá o 3. E vamos indo, debug, step over, ó, ele jogou o 5 aqui. Debug, step over. Ele foi lá para a chave lá embaixo já. Então, tá vendo? Então, eu tenho aqui o vetor e tenho a posição. Que é exatamente isso aqui, ó. Em desenho, seria essa visão que vocês têm. Para parar, eu vou vir aqui, vou apertar o Stop, ou vai em Debug, Stop, Debug. O próximo passo, bom, eu já criei aqui um vetor, já instanciei ele e já coloquei valores. Então eu tenho o vetor. O próximo passo num ciclo natural é acessar a posição, eu quero pegar. Como é que eu faço, por exemplo, para pegar esse 3 aqui? Eu vou usar esse cara aqui, ó, o índice, o endereço. Lembra que eu falei que o vetor é como se fosse uma rua, aí você fala assim, ó, eu quero ir lá no endereço número 1 e pegar o que está lá dentro. Como é que eu faço? Nós não falamos que é um vetor de inteiros? Tudo int, ó. Então vamos declarar uma variável int, ó. Int, valor, é igual, agora eu quero pegar no vetor. Como é que eu faço? Eu falo assim, ó, meu vetor, abro colchetes e falo em qual posição eu quero pegar. Eu quero pegar a posição 1, ponto e vírgula. Então ele vai vir aqui nesse cara aqui e vai pegar esse valor e vai jogar na variável valor. Como esse vetor dentro dele só tem inteiros, números, então, que são esses caras, ele já sabe que ele pode jogar aqui nessa variável int, que é um número. Vamos ver então? Então eu vou dar o start novamente, vou apertar aqui o start, o F5. Apertar o botão vetor inteiro para ele executar o código. Olha lá, ó. Então voltando aqui, ó, o vetor está nulo nesse ponto, debug step over, F10, zerado, agora ele vai jogar os valores, ó. Debug step over, ela jogou 7. Olha lá, jogou todos os 7, o 3, o 5 e o 1, cada um na sua posição do vetor. Agora, ó, a variável valor, ó, se eu passar o mouse em cima dela aqui nesse momento, ela está zerada, tá vendo? Ela não tem nada dentro. Ela está declarada aqui, mas ela não tem nada dentro. Quando eu passar para a linha de baixo, ele vai pegar o que está dentro da posição 1 e vai jogar dentro dessa variável. O que tem na posição 1? Ó, no vetor na posição 1, o que tem dentro dele? O 3. Então vamos lá, debug, step over. E agora o que tem dentro da minha variável valor? Se eu vier aqui olhar, número 3, ó. Pessoal, para trabalhar com vetor, para conhecer o vetor, os itens básicos são esses. Declara o vetor, instancia, que quando você fala que instanciar, você vai falar qual que é o tamanho que ele tem que ter. Tá? Então aqui eu falei que ele tem 4, ó, 1, 2, 3, 4. Ele guarda 4 números. Se eu colocar o 5 dá erro, tá? Não posso pôr mais, tem que pôr no máximo o número que eu falei que ele pode ter. Coloquei os valores dentro dele e peguei o valor que estava dentro dele. Tá? Agora, daqui para frente, são funções que eu posso usar para me ajudar a trabalhar com vetor. Então, a primeira delas, que eu vou mostrar para vocês, é como é que eu faço para saber quantos elementos esse vetor tem, qual que é o tamanho dele. Então, esse cara aqui tem 4, né? O tamanho dele é 4. Vamos supor que eu estou lá embaixo nessa programação, já fiz um monte de código lá, e lá num ponto eu preciso saber, naquele momento, qual que é o tamanho do vetor. Então, para saber o tamanho do vetor é um int, né? Você fala que é um número, pode ter 1, 2, 3, 4. Então, vou declarar uma variável int, vou chamar ela de tamanho, vai ser igual.
Como é que eu faço para saber? Eu falo assim, ó, vetor, que é o meu vetor, ponto, a propriedade lente. Lente em inglês é tamanho, ó. Então, vetor.lente, ponto e vírgula. Então, essa propriedade ela devolve o tamanho do vetor. Ó, vamos mudar o breakpoint, agora que a gente já viu como é que funciona, eu vou tirar ele daqui, ó. Cliquei aqui no cantinho para tirar a bolinha e já vou colocar ele aqui direto. Então, quando eu debugar, ele vai parar nesse lugar aqui, ele vai passar por tudo aqui, ele vai parar aqui. Então, vamos apertar o Start, vamos apertar o botão vetor inteiro. Ó, já parou aqui, tá vendo? Então, se eu vim olhar aqui aquela minha variável de debug, ó, já está tudo preenchido. Eu vou até arrastar ela aqui para baixo. Tá vendo? Ela preencheu tudo. Posso até desafixar ela daqui. Eu vou tirar os itens, ó, porque agora vocês já viram como é que ela funciona, então eu vou tirar ela dali, tá? E agora, ó, se eu quiser ver, então eu tenho o tamanho, ó, nesse momento a variável tamanho, ela está zerada. E agora ele vai pegar o tamanho do vetor. Ó. Vamos passar o mouse aqui já na propriedade, ele já vai mostrar. Como é uma propriedade, ele já dá para mim visualizar o tamanho. Ó. Então aqui ele já me mostra que ela tem tamanho 4. Então se eu for em debug, step over, qual que é o tamanho agora da minha variável? Ó? Ela mostra que tem tamanho 4. Nada mais é que isso aqui, ó, isso aqui que você declarou aqui em cima. Ó. Ela vai ler o que você colocou aqui na hora que você instanciou. Mas vamos supor que tem algum momento que você precisa visualizar. Se é um vetor que não foi você que instanciou, você está fazendo uma programação ali, você precisa saber, você pega através dessa propriedade. Eu posso apertar também para finalizar o debug, eu posso apertar o botão continue, ele vai abrir o formulário para mim aqui, ó, e eu fecho no X, também funciona, ó, em vez de ter que dar o stop. Um outro item importante que eu acho que tem que mostrar é ordenar o vetor. C# tem uma classe, tem um método que já faz essa ordenação para vocês. Então, se eu quiser ordenar o vetor, eu chamo a classe system.array. Como é que é ordenar em inglês? Sort. E passo o vetor. Nesse ponto aqui, só isso. Ó, ele já vai entrar dentro do vetor e vai ordenar ele para nós. Então, vamos ver o resultado? Vou pôr um breakpoint aqui. Vou executar, apertar o botão vetor inteiro. Ó, então vou fixar de novo aqui para a gente poder visualizar. Ó. Vou fixar aqui o meu visualizador da variável. Ó, nesse momento está o 7, 3, 5 e 1. Quando ele passar para a próxima linha, que ele executar essa linha, ele vai ordenar os valores. Ó. Então ele vai pegar o 1 e vai pôr aqui no 0. Ele vai pegar o 3 e vai deixar onde ele está. Ele vai pegar o 5 e vai deixar onde ele está. Ele vai pegar o 7 e vai colocar aqui na posição 3. Ele vai ordenar os elementos do vetor, colocando eles de uma forma organizada, ordenada. Então vamos em debug, step over. Então vamos lá apertar o F10 de novo. Olha lá que interessante. Ó. Ele ordenou ó, 1, 3, 5, 7. Ordenou em ordem crescente. Então se você precisar ordenar o vetor em ordem crescente, você pode utilizar. Vou finalizar, então vou apertar o continue, vou fechar no X. Então se eu quiser ordenar, eu tenho a classe system.array. Dentro dessa classe eu tenho esse método sort, que a tradução é ordenar, organizar. Eu passo o vetor para o método e ele ordena os elementos do vetor. Um outro item que eu acho importante mostrar também é quando você precisa localizar uma informação dentro do vetor. Então, se você quer achar um valor dentro do vetor, por exemplo, vamos supor que eu quero saber se esse vetor aqui ele possui o valor 5. A gente sabe que possui e a gente sabe que está no endereço no index 2. Como é que eu faço para localizar esse 5 no C#? Eu vou declarar uma variável chamada index. E essa variável vai receber o quê? Eu vou entrar na classe system.array.indexOf. Vou usar esse método e vou passar para ele o vetor. Falar, ó, procura para mim no vetor o número 5, ponto e vírgula. Então, declarei uma variável do tipo int, que o nosso index é do tipo int, e usei a mesma classe. Se vocês olharem, ó, system.array é a mesma classe que tem o método sort, que é onde eu organizo, ela tem esse outro método que chama indexOf. Aí ele pede para mim, ó, passa o vetor que você quer que eu procure e passa para mim o valor que você quer procurar. Então, passei aqui o vetorzinho que tem os números e passei que eu quero que ele tente encontrar para mim o 5. Se ele achar o 5, ele fala assim, opa, encontrei o 5, está no index, ele joga aqui o index que ele encontrou.
Ó, pessoal, o que é importante? Como eu fiz esse exemplo aqui antes, ó, ordenar, ele vai estar assim, na linha de baixo ele vai estar assim, vai estar o 1 aqui e o 7 aqui. Mas como o 5 não saiu do lugar, então ele vai estar ordenado, continua no 2. Então ele vai trazer 2 para nós. Vamos executar para ver? Então vou colocar um breakpoint aqui nessa linha, para a gente visualizar ela. Vou apertar Start para startar o projeto. Vou apertar o botão vetor inteiro. Olha lá, ó, ele está ordenado. Então ele vai entrar nesse vetor, que já está ordenado, e vai tentar localizar o 5. Qual que é o endereço do 5? É o endereço número 2. Então ele tem que pegar e jogar o número 2 aqui para mim. Ó. Se eu passar o mouse aqui agora, vai estar 0, porque ele não localizou, ele não executou a linha ainda. Agora vamos executar a linha, vamos em Debug, Step Over, foi para a próxima. E agora qual que é o index que ele localizou o número para nós? Olha lá, ele falou, Drauzio, achei o número que você queria, é o número, o index 2. E aí se você quiser pegar a informação ou fazer alguma coisa com o vetor, você pode utilizar esse index, porque você sabe que o 5 está na posição 2. Se por acaso o vetor tivesse outro 5 aqui, ó, na posição 8 ele teria outro 5, na posição 50 ele teria outro 5, ele vai devolver o primeiro que ele encontrar. Tá? Ele vai começar na posição 0, vai indo. A hora que ele achar o primeiro, ele te devolve aquela posição do primeiro registro que ele encontrou com esse valor que você pediu. Tá? Pode ser que tenha 10, ele vai te passar o primeiro que ele encontrou. E o último item dessa que eu vou mostrar sobre o vetor é como imprimir o conteúdo dos elementos do vetor. Então, imprimir os itens do vetor. Então, vamos lá. Aqui, ó, eu só vou mudar o nome dessa variável para mim poder usar esse nome lá de baixo para ficar mais legal para explicar. Então, aqui eu vou chamar de index1, só para ficar com um nome diferente, para usar a variável index aqui embaixo. Então, vamos lá. Como é que eu vou percorrer? Eu tenho que percorrer. Eu vou ter que fazer um for para ir do elemento 0 até o 3. Então eu vou ter que vir no 0, 1, 2 e 3. Para cada um deles eu vou imprimindo esse elemento. Qual que é o tamanho desse vetor, pessoal? Ó, ele tem tamanho 4, né? Ó, 1, 2, 3, 4 elementos. Então quer dizer que eu posso falar que eu quero imprimir até o último elemento, até quando for menor que o tamanho do vetor. Então vamos lá fazer. Então ó, vou fazer um for para isso, ó, vou declarar uma variável do tipo int que eu vou chamar de index, ó, por isso que eu renomeei ele em cima, para mim poder usar esse nome aqui embaixo. Para o index igual a quanto? Igual a 0. Então para ele começar igual a esse aqui, ó, até o index, até, ó, ponto e vírgula, até o index for menor que o vetor. Eu poderia pôr aqui, ó, até o index for menor que 4. Então, por quê? Qual que é menor que 4? É o 3. Então, ele vai 0, 1, 2, 3. 3 é menor que 4. Aí ele pararia aqui. Agora, se você quiser deixar mais legal, para você pode falar assim, ó, vetor.length, tamanho. Lembra que eu expliquei aqui em cima, ó, que o tamanho do vetor? Qual que é o tamanho do meu vetor? Ele tem tamanho 4. Então, aqui eu estou falando assim, ó, para o index igual a 0, até o index menor que 4. Tá vendo? Aí já fica, se eu mudar lá em cima para testar, mudar para 5, 6, 7, ele continua funcionando essa parte do for. Ponto e vírgula, index, mais. Ó, essa parte do for não vou entrar em muitos detalhes. Se você não viu minha aula, assiste minha aula de C Sharp, que ensina a fazer o for, como ele funciona. Tá? É importante. Se você não souber, nunca fez um for. Então aqui está pronto o for. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse index, então ele vai entrar aqui e vai vir com 0. Aí eu vou imprimir a posição 0 do vetor, depois a 1, depois a 2. Então toda vez ele vai passando e vai imprimir. Então como é que eu faço para imprimir? Eu quero exibir uma caixa de mensagem, que é a classe MessageBox. Message é mensagem, box é caixa. Como é que é mostrar em inglês? .show, que é mostrar. E aí aqui ele fala para mim, Drauzio, o que você quer mostrar? Eu quero mostrar o vetor, a posição que ele estiver passando aqui, ó. Então esse index vai estar guardando a posição. Então ele vem com 0 e entra no for. Aí imprime a 0. Aí ele vem aqui de novo, entra com 1, imprime a 1. Entra com a 2, imprime a 2, entra com a 3, imprime a 3, aí a 4. Opa, 4 é maior que o index. Então ele vem e sai fora. Então aí eu vou pôr aqui vetor e eu quero que ele imprime como index. Eu vou passar o número que eu estou carregando aqui. Como essa variável, essa MessageBox, ela exige que seja um texto e o vetor está guardando números inteiros, eu tenho que converter aquele inteiro para texto para ela exibir. Então eu ponho ponto toString, aqui eu converto ela para um texto, ponto e vírgula. E está pronto o nosso for. Então for em português é para.
O index igual a 0 até ele for menor que 4, no caso lá em cima é 4, então for menor que o tamanho do vetor, que é 4, quer dizer, de 0 até 3. Aí toda vez que chegar aqui, depois que ele imprimir, ele incrementa de novo, esse index mais ele incrementa. Exibe uma caixa de mensagem com o elemento do vetor e usei esse toString aqui para converter para texto, que senão a caixa de mensagem não funciona. Vamos testar? Nem vou pôr o debug, ó, eu vou apertar para executar direto para mim ver, já vejo lá direto na tela. Então vou apertar Start. Ó, vou apertar aqui o botão vetor inteiro. Aqui, ó, ele vai imprimir, então está ordenado 1, 3, 5, 7. Então um vetor inteiro. Olha lá, imprimiu o primeiro. Ok, vai imprimir o segundo 3. Vai imprimir o terceiro 5 e o outro 7 e terminou. Tá vendo? Então funcionou o nosso for para imprimir elementos de um vetor. Então termina aqui o botão. Só para finalizar essa aula eu vou mostrar o botão de vetor de string. Mas acho que acredito que com essa aula, com o que eu expliquei aqui hoje, já tem elemento suficiente para você conseguir utilizar o vetor no seu dia a dia. Então vou voltar para o design, vou vir aqui ó, nessa tab de design. Então aqui, quando eu clico duas vezes no botão vetor de inteiro, ele está aquela implementação que eu mostrei. Agora eu vou fazer uma rápida de string, só para vocês verem como é que funciona string. Então vamos clicar aqui em vetor de texto, clica duas vezes. Ele já veio aqui, ó. Então btn, vetor de texto, clique. Então quando eu clicar no botão vetor de texto, ele vai executar o que eu coloquei aqui. Então como é que eu declaro uma variável de string, um vetor de string? String, abre e fecha colchetes, dou nome, posso pôr vetor de string. Ó pessoal, eu posso pôr ponto e vírgula como eu mostrei lá em cima. Aqui em cima eu não declarei numa linha e instanciei na outra. Ou eu posso instanciar direto. Então eu vou falar na mesma linha que é um novo vetor de string. E aí aqui qual o tamanho? Ah, vamos fazer um igual exemplo aqui, ó, que eu mostrei. Vamos fazer tamanho 1, 2, 3, que vai guardar Drauzio, Flávio e Gabriel. Então vai ser tamanho 3. E aí eu vou falar aqui na posição 0 vai ser o Drauzio, é igual a palavra Drauzio, ponto e vírgula. Na posição 1 vai ser a Flávia. E na posição 2 vai ser o Gabriel. E aqui eu tenho, então, o meu vetor com textos, tá vendo? Então, se eu colocar o breakpoint, é só para finalizar a aula, então, eu vou fazer o breakpoint. Colocar ele aqui, vou startar. Apertar o botão de baixo agora, vetor de texto, para ele executar esse código que eu fiz agora. Ó, vamos colocar aquele elemento na tela, vou passar o mouse sobre o vetor e vou fixar ele aqui. Ó. Então, por enquanto, ó, ele está nulo, né? Então, vou em Debug Step Over, F10. Ó, agora ele criou os 3. Ó. Se eu vir aqui no mais, eu tenho aqui os 3. Olha, qual que é a diferença do outro vetor de inteiro para o vetor de string? O vetor de string, ó, quando você cria ele, o vetor de inteiro vem 0, em todos por padrão. O de string vem nulo. Ó. Eu tenho 3 posições, 3 endereços, o 0, o 1 e o 2. E dentro desses endereços está tudo nulo ainda, não existe nada. Agora, quando ele passar nessa linha, ele vai jogar o Drauzio no primeiro, no 0. Então vamos lá, Debug, Step Over. Olha lá, então eu passei, ó, ele jogou o Drauzio na posição 0 do vetor chamado vetor de string. Agora, na posição 1, que é a próxima, ele vai jogar a Flávia. Ó, Debug, Step Over. Olha lá, preencheu a Flávia. E por último, Debug, Step Over. Ele preencheu o Gabriel, tá vendo? Mesmo exemplo do outro, só que no outro ele guardava números, esse ele guarda textos. Tá? Então vocês podem utilizar o vetor, array unidimensional, para tudo que você precisar. O que muda aqui é a declaração. Ó. Então eu falo qual que é o tipo, coloco colchetes, é o novo, o mesmo tipo e quantos endereços eu quero. Então eu posso pôr int, posso pôr decimal, posso pôr string. Então é aqui que manda que tipo que o vetor, que o array vai guardar informação dentro dele. Finalizo aqui a aula de C# Vetor para iniciantes.